Está começando mais um programa República. Eu sou Loriel Rocha, filósofo. Hoje nós vamos trazer um estudo sobre uma parte da obra O Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho, e na altura em que ele ainda estava vivo, e um artigo que eu fiz, meu, e que está publicado na minha página no Medium, sobre os erros históricos de Olavo de Carvalho ao se referir à história de Portugal, sobretudo no que diz respeito a, especificamente o tema de hoje, ao primeiro rei português, Dom Afonso Henriques. Bem, a nossa aula de hoje, portanto, versará sobre história, não é? Essa obra do Olavo, O Jardim das Aflições, de saída, eu sempre achei e continuo achando, mantenho a minha opinião, de que o Olavo de Carvalho teve uma contribuição muito importante dentro do campo cultural brasileiro, né? E de fato, ele trouxe e inseriu novos autores e novas obras que a academia, por uma influência marxista mesmo, embora os acadêmicos não gostem disso, simplesmente oculta. Mas o Olavo de Carvalho padece do mesmo defeito que ele criticava, que é o seguinte: ficou claro para todo mundo, porque ele deixou claro, e eu estou fazendo essa introdução antes de nós iniciarmos a leitura do meu artigo. Ficou claro que o Olavo tinha um projeto de poder que todo mundo desconhecia, um projeto de poder político-cultural, exatamente como o projeto da esquerda, né? Para a criação de uma militância de direita para tomar o poder e controlar o poder. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas isso é exatamente o mesmo escopo, com o mesmo contorno do que a esquerda propõe. Bem, qual é a falha do Olavo de Carvalho no que diz respeito à história de Portugal? O Olavo trouxe muitos autores de contorno anglo-saxônico. Ele não introduziu na literatura brasileira, na formação do pensamento brasileiro, autores portugueses, nem autores africanos, né? E tampouco historiadores ou filósofos brasileiros, né, que têm uma contribuição significativa. Ora, por que isso é importante? Esta obra, especificamente do Olavo de Carvalho, para quem essa minha é a terceira edição, não sei das outras edições, mas eu penso que não pode ter alterado, não faz parte. Essa obra é uma obra que discute um assunto sobre o qual eu tenho não sei quantos programas. E é um assunto central na historiografia portuguesa. É o tema da Translatio Imperii, a translação do Império. Essa obra basicamente fala sobre isso. E tem um detalhe: ele cria um conceito novo de translação do Império. Ele próprio fala isso numa nota de rodapé que está colocada, a nota 146, que está colocada na página 271. O termo Translatio Imperii é usado normalmente para designar a transferência do Império de Roma para Bizâncio. Primeiro que já está incorreto essa simples designação. Aqui emprego-o em sentido lato, para designar todas as mudanças do eixo do poder imperial no Ocidente. Ou seja, ele confunde império com imperialismo. Isso, dado que o Olavo de Carvalho era um homem culto, ou essa confusão é resultante de uma incultura, ou ela é resultante de uma má-fé. Só isso aqui já daria um programa. Então ele confunde império com imperialismo. E ele trata o tempo inteiro a Translatio Imperii e coloca Portugal nisso, dentro do processo da translação do império, como se isso fosse um império político.
Ao mesmo tempo em que ele tece críticas à maçonaria, a essa obra, ele louva todo o projeto anglo-saxônico do mundo, que é, entre outras coisas, protestante, anglicano e maçom. E que tem, sim, como fim, um dos objetivos do projeto é a destruição da cultura ocidental e cristã. Cultura essa que ele trabalhava, teoricamente, para defender. Então há uma série de incongruências aqui. Tá? Por que é importante entender isto? Muitos alunos do Olavo de Carvalho, muitos seguidores, não desenvolveram pela história brasileira nenhum tipo de apreço, e o próprio grupo do Olavo de Carvalho tentou inventar uma história do Brasil, que são os Founding Fathers, né? Onde o José Bonifácio significaria o grande expoente desse novo projeto de império brasileiro, de nação brasileira. Bom, José Bonifácio, tudo que ele aprendeu na vida, ele aprendeu em Portugal, como funcionário da coroa portuguesa. Foi um grande cientista? Foi, sem dúvida, uma grande inteligência, sem dúvida, mas muito daquilo que nós atribuímos exclusivamente ao José Bonifácio nunca foi dele. Foram conhecimentos que ele trouxe de Portugal. Né? A Mary Del Priore tem uma obra recente para leigos em que ela desmonta esses mitos relativos ao José Bonifácio. José Bonifácio nunca foi founding father coisa nenhuma e foi o grande responsável pelo debacle e a separação do Brasil de Portugal, com todos os efeitos negativos que isso possa ter. Né? Então, a direita brasileira, ela hoje é uma direita sionista, ela é uma direita completamente desenraizada do Brasil, em grande medida, não é? Ela é uma direita que odeia pobres, ela é uma direita que partiu para o lado de um evangelismo e de um sionismo católico, cristão, um sionismo evangélico, desculpe. Enfim, isso tudo são frutos de uma má condução, de um pensamento que de fato focou prioritariamente em outras culturas que não são as nossas matrizes. E nós precisamos de entender as nossas matrizes com os seus erros, com os seus defeitos e as suas virtudes, para que a gente consiga, né, ter um papel diferente. Bem, nessa esteira de uma sequência de embustes, existem alunos do Olavo de Carvalho que apregoam claramente que é preciso formar um grupo para fazer concretizar a translação do império. Esse sujeito é famoso dentro do YouTube. Aquele padre católico que foi visitar o Olavo de Carvalho é um indivíduo que apropriou-se do tema dos Templários e do juramento da Imaculada Conceição, temas esses que eu desenvolvia e descontextualizando-os completamente, a fim de, ao forçar essa nota, ajustar-se aquilo a um projeto de poder pessoal que eles têm. Então, o que nós temos hoje, correndo pela direita brasileira, é um total descaso pelas raízes profundas do Brasil. É um total desentendimento do que foi Portugal. E aqui sim, do grande papel civilizacional de Portugal. Embora eu fale muito de Portugal, eu falo precisamente, eu não tenho uma devoção cega a Portugal, não tenho devoção cega a nada. Falo sobre Portugal porque nós não aprendemos a nossa história de uma forma honesta dentro das academias. E é preciso aprender, para que a gente, a partir disso, possa fazer uma crítica e, quando for necessário, fazer uma revisão crítica. Não é? Bem, então vamos lá. O tema da Translatio Imperi é um dos temas mais importantes no que diz respeito
ao estudo do pensamento medieval, né? A Translatio Imperi, se vocês colocarem no Google, vocês verão que uma explicação muito superficial, que é um conceito criado na Europa medieval, e isso em grande medida nós devemos a Jacques Le Goff, né? Embora Jacques Le Goff esteja equivocado em relação a isso, ele não pode ser situado somente na Europa medieval. O conceito da Translatio Imperi está conectado com o conceito da translação do conhecimento, né? Então, neste aspecto, este conceito vem logo no início do cristianismo. Ele não está restrito ao mundo medieval. Eu fiz um hangout sobre isso com o Márcio Pichel há alguns anos atrás. Eu não sei o nome do hangout, não me lembro. Então, o conceito da translação do poder, a translação do império, aliás, é um conceito, segundo Jacques Le Goff, criado na Idade Média, onde você tem a transferência de um poder para um outro seguinte. Tá claro? Então, você tem esse conceito da Translatio Imperi. Ele fusiona com Roma, com a ideia de Roma enquanto a grande matriz do cristianismo. E há, de fato, esse conceito caminha até o entendimento de uma terceira Roma. Então, Roma cairia, surgiria a segunda Roma, que seria Constantinopla. Constantinopla cairia, surgiria uma terceira Roma. Aqui entra uma ideia de império, não é? Este império que surgiria seria o império que, digamos, tomaria conta do mundo, mas esse império não é político. Então aqui nós já temos que entender uma coisa. A translação do império, embora muitos países tenham buscado trazer para si que a França criou, a Alemanha criou, os Estados Unidos criaram, Portugal criou, né? A Inglaterra criou, a Holanda criou, vários países criaram, a Itália criou a ideia de serem a sede da Terceira Roma. Moscou criou, né? Entretanto, esses postulamentos, eles são materiais. E a ideia da Translatio Imperi não é meramente material. Não é política, é um conceito abstrato, é um conceito metafísico, que, claro, ele toca uma parte no mundo material, mas, sobretudo, ele é um conceito espiritual. E aqui tem um outro agravante no que diz respeito ao artigo de Olavo de Carvalho, ao que ele fala sobre Portugal. Portugal sempre foi um país cujos estudos míticos e simbólicos, a gente tem feito vários programas em relação a isso, nós no canal do IMUB, mas Portugal nunca pretendeu criar um império material e tampouco pretendeu a derrubada da Igreja Romana. Somente esses dois detalhes já dariam uma grandíssima diferenciação. Tá claro? E o Olavo de Carvalho parece não compreender nada disso, tampouco os sucessores dele, os herdeiros dele, que dizem que voltam agora os olhos para Portugal, estão redescobrindo Portugal e tentando fazer a mesma patranha. Ou seja, pegar o conhecimento histórico e achar que meia dúzia de gato pingado vai conseguir mudar um poder espiritual e forjar um acontecimento. Isso entra dentro do delírio absoluto. Mas, enfim, vamos aqui. Então, esse artigo meu, ele foi escrito em 2018. Ele se chama O Portugal de Dom Afonso Henriques, inventado por Olavo de Carvalho no Jardim das Aflições. Então, o Jardim das Aflições é uma obra que se propõe a falar da ideia de império, especificamente da Translatio Imperi dentro da história do Ocidente, e nesse contexto é que ele insere Portugal. Ele fala muito pouco de Portugal aqui, e quando ele fala, ele só fala tolices verdadeiras. Vamos lá.
Nessa obra, na página 284 e 285, a gente tem a seguinte afirmação. Em Portugal, Afonso Henriques havia subjugado os outros senhores feudais e criado um reino da noite para o dia, literalmente, já que, não contando com um exército numeroso, recorria ao expediente de saltar pessoalmente pela janela de seus inimigos enquanto dormiam e degolá-los na cama. Ao despertarem, os servos e cortesãos eram informados de que o castelo tinha um novo senhor. Assim, de janela em janela e de pescoço em pescoço, nascera o reino de Portugal, segundo comentavam os juristas da época, quase por latrocínio. Não entendo o que queriam dizer com esse quase. Veja como ele consegue, em um parágrafo, mentir tanto sobre a história de Portugal, que é algo criminoso, né? Então, nesse trecho aqui, a gente encontra algumas bizarrices primorosas. Vou citar 4. Afonso Henriques subjugou os senhores feudais, né? Ele criou um reino da noite para o dia. Ele não contava com um exército numeroso. E ele degolou todo mundo, pulava de janela em janela como um assaltante, de pescoço em pescoço, e Portugal nasce de um assassinato em massa de uma nobreza. Dadas as 4 afirmações acima, o filósofo demonstra ignorar por completo fatos mínimos da história de Portugal. Tá? Aqui eu vou elencar 14 fatos, que só naquele parágrafo ali, que eu li, ele desconhece. E desconhece mesmo. Todas as vezes que eu ouvi o Olavo de Carvalho falar sobre Portugal, ele só falava tolices absurdas. Não sem razão. No assunto que ele mais entende, ele vai priorizar, que é a cultura anglo-saxã, que não tem nada a ver com a nossa formação histórica. Então, Olavo impõe na direita brasileira um tipo de colonialismo mental, como se aquilo fosse o correto. Tá? Vamos lá. Os itens, os fatos históricos mínimos que ele desconhece. Primeiro, o território e o funcionamento da antiga Lusitânia e dos clãs que antecedem a formação de Portugal e clãs esses que se mantêm independentes do Império Romano. Segundo, o papel da organização e da administração pública romana mantido pelos suevos, visigodos e muçulmanos. Terceiro, a relação entre as unidades administrativas romanas e a expansão do cristianismo. Quarto, o modelo de Europa cristã que emerge com Carlos Magno e que depois se mantém, que depois da morte dele, se mantém. A relação e o acordo entre Carlos Magno e os reinos muçulmanos além Pirineus, portanto que pegava Portugal e Espanha. A desorganização administrativa decorrente da reconquista da Península Ibérica. Sétimo, como funcionava, como se constituíram e como se fracionariam os reinos de taifas, que é o califado, em Huelva, Badajoz, Sevilha, Niebla, Faro, Mértola, em Portugal, e Silves, todos eles abrangendo durante muito tempo o espaço português. Porque o reino do califado, as taifas, elas pegavam um pouco de Lisboa para cima, aquilo ali tudo para baixo era muçulmano, né? E pegava grande parte do que é a Espanha. 8. O projeto piloto criado pela Ordem de Cluny, pela de Cister e pela Ordem do Templo para a Península Ibérica, envolvendo inclusive os templários, né? E a estreita e íntima ligação que a Ordem do Templo terá com a coroa portuguesa. 9. A história do Reino de Leão, com seus soberanos, adotando o título de imperador, impondo sua autoridade suzerana a todos os soberanos da Espanha, inclusive os muçulmanos. Todo imperador pode e deve ter rei como vassalo. E foi exatamente nesta relação entre imperador e rei que surgiu o nascimento de Portugal como Estado autônomo. Isso não tem nada a ver com a degola simbólica, ou que não tão simbólica, na verdade, que o Olavo de Carvalho atribui. O primeiro conde de Portugal, lato sensu, foi Diogo Fernandes, antes de 924. 10º, as circunstâncias que Afonso Henriques foi reconhecido rei de Portugal, antes de adotar o título de rei de Portugal,
que foi exatamente o milagre de Ourique, né? A aparição de Cristo a Dom Afonso Henriques. As relações estreitas e íntimas entre a coroa portuguesa e os templários, na expansão urbana, na reconquista da Península Ibérica, nos mouros e nos descobrimentos marítimos, aqui já com a Ordem de Cristo e não com os templários. O modelo da Europa cristã, que emerge na Península Ibérica, que é diferente do modelo de Europa de Carlos Magno e que se funde com o modelo anterior de Carlos Magno, mas é diferente. O papel central na expansão do cristianismo no mundo, com os descobrimentos marítimos, esse papel é português e é espanhol, a influência da obra de Joaquim de Fiore em Portugal. Então aqui nós temos 14 itens, que aquela frase pequena de Olavo de Carvalho demonstra uma ignorância absoluta em todos esses itens, né? Para corroborar o absurdo que ele falou, ele lança mão de quais autores? Quando você vai à bibliografia que Olavo de Carvalho cita, no fim, não é? Da obra dele, vocês notarão que na lista bibliográfica não há portugueses. Não há portugueses. E o indivíduo que ele vai citar, que é o Alexandre Herculano e o Oliveira Martins, História da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal, e Oliveira Martins, História da Civilização Ibérica, ambos são sobejamente antípodas à ideia de um Portugal monárquico. Então, esse detalhe despiciando, não é, que é amplamente conhecido por qualquer historiador em Portugal, parece que passou desapercebido ao filósofo brasileiro. Oliveira Martins é considerado um dos introdutores das ideias socialistas em Portugal. E Alexandre Herculano é um consabido liberal, maçom, antimonárquico, anticlerical, é o célebre criador da polêmica histórica que nega o milagre de Ourique, que é o tema central da formação cristã da nacionalidade portuguesa. Então, Olavo de Carvalho foi incapaz, mesmo que de modo breve e superficial, de alertar que, quanto a Dom Afonso Henriques, os historiadores dividem-se nas interpretações, mas não quanto aos fatos. Uma linha admite o gênio e o engenho estratégico de Dom Afonso, que é o caso recente do Freitas de Amaral. O Alexandre Herculano fala da perfídia do monarca e o Oliveira Martins fala da brutalidade medíocre de um chefe de bandidos. Então, ele vai pegar exatamente dois autores que vão ridicularizar a história de Portugal. Tá claro? E que vão contestar, isoladamente, no terreno português, a visão de Ourique e o juramento de Ourique. E no bojo dessa discussão que eles alimentavam, estava a campanha liberal esquerdista maçônica, não é? Que visava descredenciar todos os autores monacais, sobretudo a historiografia dos monges do Mosteiro de Alcobaça, dos monges de Cister. Portanto, o recorte do Olavo de Carvalho é não só criminoso no que diz respeito sobre a história da formação da nacionalidade portuguesa, como ele é extraído da ótica de dois pensadores esquerdistas em campanha para destruir a igreja, a monarquia, a tradição historiográfica e monástica portuguesa. Então, o recorte dele alienou da discussão que a personalidade cristã do monarca, absorvente e carismática, sob os olhos dos historiadores eclesiásticos, não só foi reconhecida, bem como foi fortalecida com o passar do tempo. O recorte alienou também que toda a história de Portugal se passa sobre a ótica da cristandade. O recorte igualmente alienou que a campanha encetada por Alexandre Herculano e Oliveira Martins originou também um movimento de desagravo igualmente robusto em Portugal. Quando o Herculano e o Martins lançam isso contra a história de Portugal, porque eles não estão falando só sobre o primeiro rei português, eles derrubam, a ideia é derrubar toda a história portuguesa. Aí, nesse quesito, eu vou lembrar as reações do Mário Jorge Barroca, do Alfredo Pimenta, do Costa Brochado, do Manuel Gonçalves Cerejeira, a postura conciliatória do Antônio Feliciano de Castilho, que havia de argumentar que convinha distinguir entre tradição e documento, né? Na defesa do milagre do juramento de Ourique,
a gente tem que invocar Antônio Cabreira, Júlio de Matos, o general vitoriano José César, o Manuel Gandra, José Eduardo Franco e muitos outros. Na defesa da relação do mitologema e da cultura, o próprio filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva e Adolfo Cripa têm uma obra fundamental. Tá? Então, parece que o tema central que torna Portugal uma nação diferente é propositalmente atingido por Olavo de Carvalho para descredenciar o papel de Portugal. E ao mesmo tempo que ele descredencia, ele vai fazer loas a quem? Aos Estados Unidos. Os Estados Unidos são a grande nação preparada para ser a Translatio Imperi do mundo. Ele vai defender o conceito de imperialismo. Os Estados Unidos nunca foram um império. Eles são imperialistas. A diferença é imensa. Agora, tem um detalhe, que Alexandre Herculano e Oliveira Martins, embora liberais de uma verve muito ácida, né, eles são intelectuais sérios. E eles trataram Dom Afonso Henriques com alguma dignidade e não ousaram subtrair a Portugal o seu papel na história da cristandade. Eles fazem críticas, não é? E há uma salvaguarda mais ou menos honesta nesse aspecto, coisa que Olavo de Carvalho não respeita. Na nota de rodapé que eu li, né, na página 146, na página 271, a nota de rodapé número 146, ele fala exatamente que ele cria uma ideia de império. Tá claro? Ora, ao criar uma ideia de Translatio Imperi, para designar todas as mudanças do poder político, material do mundo, isso transparece não só um primarismo absurdo, no sentido de nivelar todas as concepções de império e de poder imperial, confunde a palavra império com a palavra poder imperial, confunde a ambas e confunde a ambas com a Translatio Imperi, desaguando numa concepção ocidental de poder político, desmembrando-a ou sequer citando a relação da translação da sabedoria com a translação do conhecimento, com a translação do império. Eu fiz exatamente esse contorno no Hangout com o Márcio Pichel. Você não pode... A translação do império é a última coisa. Existe uma trilogia aqui, um ternário, a translação da sabedoria, a translação do conhecimento e a translação do império. Esses três temas caminham juntos, não é? Agora, ele tem uma honestidade crua e ele assume claramente que ele está escrevendo e interpretando a história do Ocidente à sua moda. A pergunta é, para favorecer quem? Os Estados Unidos. E é esse homem que veio criar uma direita brasileira, não é? Onde ele entende que o grande país do mundo é os Estados Unidos, mas ele criou uma direita que é subserviente aos ditames americanos. E é essa gente que está aí solta, dizendo que é tradicionalista e cristão, não é? Então, de saída, o termo Translatio Imperi nunca designou de pronto a mera transferência do Império de Roma para Bizâncio. Essa temática caminha paralelo com a translação da sabedoria e a translação do conhecimento. Isso é um vasto processo de transferências de saberes e cultivos, de uma época para outra, de um lugar para outro, entre impérios do Oriente para os impérios do Ocidente, entre os próprios impérios do Ocidente, entre diferentes culturas e religiões, impactando inclusivamente na própria história da maçonaria. Né? Porque a própria história da maçonaria vai lançar mão na representação das duas colunas maçônicas, Joaquim e Boaz, da translação do Império. Tá claro? Então, para a gente ter um exemplo, a translação do conhecimento
de modo algum reduz-se ao fato do poderoso instrumento da propaganda ocidental cristã de Carlos Magno, retomada ao longo dos séculos em vários países ocidentais, constituindo uma clássica discussão dos hierocratas durante a última querela medieval entre o Império e o Papado. Em Portugal, por exemplo, Fernão Lopes, no século XIV e XV, e Rui de Pina, no século XV, o autor Olavo de Carvalho amplia o caos, ao afirmar que os descobrimentos marítimos levaram para as conquistas atlânticas as guerras intestinas da luta pelo Império. Ele inventa isso. Então ele transforma a coroa portuguesa num imperialismo, como é o americano. Por conseguinte, extrai-se disso uma leitura de um colonialismo e de uma ideia de colônia completamente própria dele, completamente desarvorada e destituída de qualquer fato documental. Mesmo a esquerda não conseguiria ter ido tão longe na interpretação criminosa de Portugal como Olavo de Carvalho fez. Então, quando ele equipara o significado da expansão da fé e do império da coroa portuguesa, decantada por Camões, com a ideia de império de Carlos Magno, ou mesmo da Rainha Vitória da Inglaterra, sobressai a categórica confirmação de uma ignorância plena de Olavo de Carvalho no que diz respeito à história de Portugal, para quem o termo império jamais designou, que desconhece que o termo império jamais designou algo concreto, material, objeto de conquista dos monarcas. A ideia de império aqui, ela está muito mais atrelada ao império do culto do Divino Espírito Santo, que é uma devoção exclusivamente lusíada e extraída da concepção trinitária da teoria das três idades do mundo, do Abade Calabres e Joaquim de Fiore. Né? Então, como nota da tradição da Translatio Imperi em Portugal, em 1571, Francisco de Holanda compõe a obra Da Fábrica que Falece a Cidade de Lisboa, onde propõe a Dom Sebastião, em desenho, um conjunto de edificações que, para além de denunciarem a sua reclamada faceta de arquiteto, procuravam oferecer a Lisboa um perfil monumental que ajustasse Lisboa a essa grandeza imperial, a Nova Roma, não é? A imagem de uma Nova Jerusalém, de uma Jerusalém mítica, aquela Jerusalém que desce no Apocalipse. E Portugal vai concretizar isso. Então há uma postulação de Lisboa e depois o rei Dom João V modula Mafra, o Palácio Nacional de Mafra, né, que é uma basílica, um convento e um palácio, simultaneamente, no mesmo edifício. Ele modula aquilo consoante o desenho arquitetônico da Jerusalém celeste, da Nova Jerusalém, conforme está no Apocalipse. Né? Então, toda essa tradição portuguesa do Quinto Império, ou da Terceira Roma, tradição essa sobre a qual eu venho falando demais da conta. Nós somos o canal que mais fala sobre isso. Expliquei isso de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, toda essa riquíssima tradição portuguesa do Quinto Império, ou da Terceira Roma, ou da Nova Roma, deita raízes profundas na nacionalidade portuguesa, no milagre de Eurique, no juramento de Eurique, na presença templária em Portugal, não é? Na aparição de Cristo a Dom Afonso Henriques. Isso são fatos históricos. Não é? Esses fatos históricos missionam Portugal para expandir a fé e o império sobre a face da terra. Então, quando Olavo de Carvalho fala essas bizarrices, ele fala contra o papel missional da assunção do caráter divino da monarquia portuguesa, largamente documentada ao longo dos séculos, inclusivamente por autores eclesiásticos, né? Desmontando, ou numa tentativa muito tola, de desmontar a história portuguesa. Ele apresenta Dom Afonso Henriques como um malfeitor, criando Portugal de decapitação e de degola em degola. Em suma, um país fundado por assassinos, um país anticristão. O Jardim das Aflições, de fato, é uma obra-prima
e ele fala que é a melhor obra dele, somente um brasileiro afirmaria de uma forma tão desinibida que os ingleses tinham sido o primeiro povo cristão da Europa. E conclui que a terceira Roma que deu certo foram os Estados Unidos. No que diz respeito à história de Portugal, Olavo de Carvalho não pode sequer ser considerado errado, porque ele nem chegou lá. Ele está aquém do erro. Tá? É muito importante entender, e eu trouxe isto, não é? Exatamente, porque é uma obra, quando ela foi lançada, me interessou exatamente o lado da Translatio Imperi. Como ele sempre foi voltado e fazia propaganda dos Estados Unidos, ok. Há muitos autores que puxam a sardinha para sua brasa. Agora, a partir do momento, não é? Que nós temos um intelectual muito influente dentro do Brasil, que fez toda uma carreira criticando autores e o colonialismo mental brasileiro. Ele faz algo muito pior. Ele desconsidera completamente as raízes brasileiras, completamente, ignora, não vê nenhuma virtude nelas, e submete ao Brasil ao processo anglo-saxônico. Porque não faz o menor sentido o indivíduo falar que a Inglaterra foi o primeiro país cristão da Europa e que o império que deu certo, no sentido da Translatio Imperi, foram os Estados Unidos. Então, aquilo que é considerado a obra-prima do Olavo de Carvalho, depois que ele lançou o seu projeto de poder, quando o miliciano assumiu, é que aquilo ficou claro para todo mundo, inclusive para mim. Todo mundo, creio que desconhecia, somente, de repente, quem estava próximo dele sabia qual era o objetivo pelo qual ele trabalhou a vida inteira e para quem ele trabalhou. Somente o indivíduo comprometido com as ignorâncias e as omissões gravíssimas consegue, repito, escrever tantas tolices e mentiras em tão pouco tempo. Repito, se você pegar os historiadores russos, eles vão puxar a sardinha para a brasa da Rússia. A Rússia é o terceiro império, é a nova Roma. O Dugin está aí falando isso abertamente. E o Putin em cima desse processo. E a Rússia hoje tem um agravante. Eu já fiz programa sobre isso. A Rússia fala, eles expandiram a ideia de terceiro império, e eles falam que o terceiro império vai de Moscou a Lisboa. Um eixo passando por Vladivostok. É preciso entender a gravidade e a maldade do que o Putin está armando dentro do cenário internacional. Tá? Então, mas aquilo ali é um projeto russo. Então, quando você vai pegar os autores ingleses, os franceses, os americanos, claro, eles vão puxar a sardinha para a brasa do país deles. Agora, é inédito. A gente tem um autor, não é, que relê a história do seu país para colocá-la submissa à história de outro país que não tem nenhuma relação histórica com a sua formação. E é esse sujeito que diz que criou a nova direita que está aí, não é? Militar Olavo bolsonarista, para tomar o poder, preconizando o Estado mínimo, para destruir o Brasil por dentro, legalmente falando, para transformá-lo numa colônia nova
do século XXI. Aqui sim, é uma colônia. Né? Então, veja bem, nós temos que conhecer a nossa história. A história é aquilo que ela é. Ela não é aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Não é? E evidentemente que a história tem hoje ou em qualquer tempo, quando você olha para ela, você tem coisas passíveis de crítica e você tem coisas, fatos, passíveis de admiração. A história humana é conflito. Ela não é linear. Ela não é retilínea. Ela não é sempre limpa. Então não existe uma história ideal. Existe a história. Agora, a história é escrita através de documentos. Os documentos têm que ser interpretados. Não é? Então, essa interpretação é que exige um rigor técnico e uma isenção, né? Um conhecimento, sem dúvida, e uma isenção no que diz respeito à interpretação. Por exemplo, os autores monásticos, né? Os historiadores monacais de Alcobaça. A historiografia do século XIX e XVIII não vai dar nenhuma credibilidade ao fato deles serem padres e monges, exatamente porque eles eram padres e monges e não eram historiadores. Não, mas eles eram os encarregados da escrita da história naquela altura. É preciso entender como os países concebiam os seus documentos. Se a mesma lógica valer, você não vai considerar nenhum profeta, né, judeu que escreveu a Bíblia, porque eles não eram historiadores. Quer dizer, então este tipo de desonestidade, ela foi célebre, o século XVIII, XIX, XX, foi muito grande. O Brasil contestou muito esse tipo de historiografia. Hoje, eles estão tendo que alterar o comportamento. Não se trata de você gostar ou não gostar da igreja. Existe um limite para você ser anticlerical. Tá claro? Você pode ser anticlerical e não ser contra a igreja. Agora, quando você é anticlerical e contra o papel da igreja, o problema se soma. Tá claro? Então nós temos que conhecer a história do Brasil ligada à história de Portugal, não é? E conhecer a legislação portuguesa de fato, para entender quais foram as singularidades brasileiras, quais foram as singularidades portuguesas e por que o Brasil se tornou o que se tornou. Há um discurso histórico aqui, há uma evolução histórica nesse sentido. E não será mentindo ou adulterando a história de uma forma tão reles e tão vil, né, que nós conseguiremos de fato fazer entender a história. Bem, eu quero aqui encerrar dizendo o seguinte: todos esses projetos políticos e culturais que tentam reescrever a história do mundo através de golpes revolucionários. O que o Olavo de Carvalho fez foi um golpe revolucionário também no âmbito cultural. E ele falou isso abertamente e admitiu que estava fazendo. Então esse tipo de tentativa, ela é uma tentativa que só cria dissenso. E é uma tentativa que ao longo do tempo histórico, ela tende a se diluir e a desaparecer por falta de conteúdo. Meus caros ouvintes, Deus é o grande agente da história, não é o ser humano. Não adianta achar que nós vamos nos reunir em congregações de meia dúzia de gatos pingados ou de milhares de gatos pingados e que nós vamos mudar o mundo a partir da nossa ação individual. Ninguém muda o mundo. As alterações que nós vemos na história humana, elas são de outro teor,
Então, esses projetos de Deucalião e Pirra não dá certo em lugar nenhum. É preciso, como diria Roquete Pinto, conhecer o Brasil com os seus encantos e as suas tristezas, para amá-lo conscientemente. O Brasil foi povoado dentro do enquadramento de um grande projeto de expansão da fé e do império. Mas não é a Translatio Imperi, é o império do Espírito Santo. O império que nunca foi material. Sempre teve uma conotação espiritual. E Portugal fez isso de forma consciente. Todos os monarcas portugueses seguiram esse mesmo projeto. De modo que o entendimento, este entendimento, o dia que nós tivermos, da nossa história, do nosso passado, ele dá um posicionamento na história portuguesa e brasileira, diante do mundo, muito diferente. Não porque seja melhor ou pior, mas porque é o seu posicionamento. Não é o posicionamento copiado de ninguém. Tá certo? Então há autores que vão criticar de uma forma positiva, no sentido de apontando os erros, né? E autores que vão criticar desmontando, inventando. Neste caso específico aqui, não se trata de uma crítica filosófica ou histórica. Trata-se de mentira mesmo, de burla, de invenção, de difamação pura e simples da história que é nossa. Vinda da pena de um indivíduo, da caneta de um indivíduo, que dizia que queria reconstruir o Brasil. Reconstruir o Brasil como? Submetido aos Estados Unidos e à Inglaterra? Então, é preciso ler O Jardim das Aflições para tentar entender, aqui pela obra, o que Olavo de Carvalho entende como império. E qual é o papel dos Estados Unidos no mundo. E o que o Brasil tem que fazer para render loas aos Estados Unidos. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.